Bom, para começar já para dar uma relaxada, boa noite para todo mundo. Boa noite. Para quem eu não dei boa noite de novo. Para quem eu já dei boa noite de novo. Ok, pessoal. Bom, hoje eu vim falar de uma coisa que na verdade foi uma sugestão que eu dei para Débora um tempo atrás, porque falar do corpo é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito delicada, porque no dia a dia a gente lida com o nosso corpo o tempo todo. Eu particularmente quando me veio suscitou essa vontade de falar sobre o corpo, é justamente porque eu encontro diariamente, todos os dias, pessoas que têm alguma queixa do corpo. Ou porque está com dor nas costas, ou porque tem dor muscular, ou porque tem dor de cabeça, ou até mesmo as pessoas que começam a gerar problemas patológicos de até gripes, enfim, vários tipos de doenças, né, que são apresentadas no corpo e que isso acaba culminando a coisas muito complicadas que fazem isso até afetar o mundo espiritual delas. Porque quantas vezes nós já ouvimos, ou até mesmo nós mesmos já fizemos aquela coisa assim, eu tô gripado, tô doente, eu tenho uma doença aí, eu vou rezar pra Deus. Deus tire de mim a doença, Deus me ajuda. Ou um parente nosso, a gente tá rezando por ele para aquela questão. Mas na verdade a gente também tem que entender como funciona todo esse processo, desde o início até o desenvolvimento dessas questões corporais e como o nosso corpo ele pode estar relacionado e está relacionado com o mundo espiritual. Pois, como o tema da palestra, empréstimo, o nosso corpo material empréstimo divino, ele é um empréstimo. É através dele que nós conseguimos expressar tudo. É através dele a gente consegue amar, através dele a gente consegue perdoar, através dele a gente consegue até mesmo odiar e fazer coisas. A gente consegue utilizar o corpo como justamente uma ferramenta. Ele é um instrumento muito poderoso. Como até mesmo a Bíblia, ela fala sobre até a língua, né? Como um membrozinho desse tamanhozinho consegue causar tantos estragos e ao mesmo tempo consegue construir tantas coisas. Então, como a gente, só por essas palavras a gente consegue perceber o quanto que o nosso corpo ele tem poderes que nem mesmo a gente consegue perceber. E a gente negligencia todos esses poderes e a partir disso a gente começa a nossa palestra perguntando por que ou para que estamos aqui? Aí, será que algum dia vocês já fizeram essa pergunta? Por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para muita gente é muito simples. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para fazer aquilo. Mas não pensa necessariamente no processo de início e fim. A gente começa no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a ler, até mesmo todas as Bíblias, todas as religiões de uma forma geral, todas elas estabelecem para a compreensão do todo, do nosso mundo, eles estabelecem sempre um começo e um fim. Todas as religiões, eles têm um começo e um fim. Você nasce por um motivo, tem um processo inicial, tem um processo de desenvolvimento e tem um processo final. E no Espiritismo, como com outras religiões, não é diferente. Sempre tem um começo. E às vezes nesse processo, quando no Livro dos Espíritos ele fala que nós temos que entender, Kardec ele começa a falar, nós temos que entender primeiro o que é espírito, o que é alma, quais são as estruturas, o que é tudo, para ele começar com a primeira pergunta, quem é Deus? E ele até fala, para eu começar com isso, ele pergunta assim, você acredita em Deus? Ele faz a pergunta. Pois não adianta nada eu querer solucionar uma questão sem a base, sem a estrutura base na qual você gerencia todo o teu comportamento. Então, se a gente, para entender o nosso corpo e entender a nossa alma, a gente tem que se perguntar por que e para que nós estamos aqui. E é uma coisa que, obviamente, se a gente for fazer, vai levar muito tempo a gente fazer aqui. Então eu já recomendo, no dia de hoje, já chega em casa, na oração final lá, de colocar a cabeça para você, se pergunta, por que eu estou aqui? Porque às vezes essa é a resposta que está fazendo com que o seu corpo apresenta determinadas coisas. Porque se você está em direção oposta àquilo que você foi realmente designado, por você mesmo lá no mundo espiritual. Então, uma vez que nós temos respondido isso daí, nós entramos no segundo patamar. Que é o que o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o nascimento, sobre nossa entrada no nosso mundo, que é importante. Então, peraí, antes de falar corpo, a gente tem que entender. Nascemos para quê? Para a gente trabalhar com esse corpo. E para que serve esse corpo? Aí ele fala, que eu vou ler para vocês, que é bem importante falar da forma literal, que eu acho importante. Então ele fala, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Que a gente tenta muito se importar com o que aconteceu antes. Não importa. Se vê punido, é que praticou um mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir a si próprio. E é nisso que se deve concentrar-se toda a sua atenção. Fixe bem. É nisso
que se deve concentrar-se toda a sua atenção. Antes de seguir, eu quero só citar isso daí, por quê? Porque o mais problemático de nossa vida é justamente a gente estar se concentrando em quê? Por isso que eu fiz a pergunta antes. Por que nós estamos aqui? Então, nossa concentração está onde? Está em ganhar dinheiro? Tá no quê? Que isso vai afetar o nosso corpo. Então, nós estamos aqui para se concentrar toda a sua atenção para essa questão de corrigir-se. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Corrigir, acabou, não vai apresentar mais aquele traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta 11. Tá? Então, só outra coisa que eu quero frisar também. Tá? Tomou sua voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Por que eu quero falar do corpo e do espírito numa questão única? Porque quando a gente vai estudar a alma, a gente começa a falar assim, não, a gente tem que adquirir a nossa verdade, a gente tem que fazer nosso aprendizado. Mas espera aí, o corpo também tem a sua própria verdade. Ele tem a sua própria programação, ele tem as suas próprias circunstâncias. Então todas as questões que estão relacionadas com o que é o corpo e o que é a sua existência, ele vai ser único. E nós muitas vezes começamos a abranger essas coisas e nos associamos com as correlações de outras pessoas. E muitas vezes a gente não para ver que você é única. Nós falamos sobre a alma, que a alma é única, mas o corpo também é. Mas eu não vou entrar muito em detalhe porque eu vou falar mais pra frente disso. Tudo bem, tem? Quiser parar, pode parar. Próximo. A matéria. Para que a gente pudesse nascer, Deus, como ele é 10. Deus, ele foi lá, fez o trabalho dele e identificou que era necessário para que o homem aprendesse e desenvolvesse, ele precisasse criar condições para que o homem pudesse fazer isso, que o espírito, por sua vez, em condição errante, pudesse ter um processo no qual ele visse a trabalhar todas essas vicissitudes, todas as más tendências e tudo mais. Então ele criou uma coisa chamada matéria. Olha que bonito. Foi lá, criou, pensou, separou, fez o processo matéria. E quando nós estamos falando de processo matéria, não é só uma matéria, aquela coisa assim, intangível, é uma coisa muito mais complexa. Nós estamos falando de coisas extremamente complexas. E através dessa complexidade, até o próprio livro dos Espíritos fala, é através da complexidade que nós identificamos que as coisas não são acaso. É através da inteligência. Que existe alguém que está gerenciando isso, existe alguém que está trabalhando para que essas coisas ocorram. E que faz com que nos conforte, por quê? Nossa, tem alguém que está falando para mim, fez a matéria para que as coisas acontecessem. E aí, a definição da matéria também do livro dos Espíritos. Matéria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então nós precisamos disto para que nosso espírito possa, por sua vez agora a alma, possa se expressar. Possa, através dela, dessa ferramenta, possa exercer coisas, fazer coisas. Assim como esse microfone, ele tem uma função, através dele eu posso ampliar a minha voz, o nosso corpo ele é uma ferramenta, da qual nossa alma pode se expressar e exerce uma função. Aí a gente vai entender como é construído nosso corpo. Então, olha só aqui que bacana. Deus fez a matéria, planejou tudo isso, precisava que a alma viesse para se construir, e ele criou, então, o mundo físico. E tudo começa no início, com o nosso nascimento. E começa uma coisa maravilhosa, para vocês verem o quanto que é importante, que a gente tem que valorizar o nosso corpo. Olha o trabalho que Deus fez para que a gente pudesse estar aqui hoje. E a gente negligencia o nosso corpo ainda assim. Olha só. Vamos lá? Então, olha como Deus é. Então aqui é um vídeo sobre gravidez, sobre a fecundação, como que ocorre. Como ocorrem as coisas. Olha que bonitinho. Tudo isso Deus. Tudo isso é obra de Deus. Deus pensou em tudo isso. Eu já sou e você nem descobriu. Esse é dentro do canal uterino. Espermatozoides, caminhando ao óvulo. Pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Olha como Deus é bacana. Coisa pequenininha, mas desse tamanhozinho tá esses pedacinhos de gente aqui que vai estar aqui agora. Sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar.
tudo isso, o corpo, matéria, Se por Deus um agindo na acaso eu inteligência. não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confuso. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, 3 semanas. por favor, tira daí. Você Essa já é na primeira semana, ocorre a fecundação, ocorre a preparação. Mas já posso te ouvir. E já é introduzida a alma, já desde a fecundação, já tem fluido, já tem todas essas coisas. Ainda vai ser lindo, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo. Corre o primeiro tecido, aí ocorre o primeiro momento ocorre a construção do sistema neural, coração, são as duas coisas primárias que são construídas. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim Coração do céu batendo. por causa do amor. Eu nem tem informação, nem tem forminha, mas no coração já bate, cara. Aposto que os presentes já estão vindo em rosa azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta. Aí nesse momento que é os momentos finais, a informação do sexo da criança, que é onde é definido se ele é homem ou mulher. Aí vai aparecer no vídeo a formação dos dois. Quando vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Acomodação para o Se é nascimento. tempestade, todo medo, se for arrependimento. Mas como é que é inteligente? Como que ele sabe que ele tem que virar? Ele tem que fazer todo o processo ali. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Eu já sei. É demonstrada a estrutura óssea da mulher, se acomodando para poder fazer o nascimento. Isso é tudo instinto, tudo instinto, já está prescrito já na essência dele, na estrutura dele. Então daí você já começa a perceber o quanto que é bonito já esse corpo que já nos é dado, o quanto trabalho é feito isso. E isso já até no mundo espiritual, que eu não vou entrar muito nesse assunto, que eu quero falar mais da parte da matéria mesmo, mas até no mundo espiritual tem toda assistência, tem todo o suporte por trás. E aí, com tudo isso, nós temos a questão: por que passar por tudo isso novamente? Aí já entra as coisas. Qual é o objetivo da encarnação, então? Qual é o objetivo de nós introduzirmos, então, o espírito, por sua vez, aí dentro já do corpo como alma? Então ele fala: o objetivo da encarnação, então, Deus impõe a encarnação com fins de fazê-lo chegar à perfeição. Assim como eu falei no slide anterior. Para uns é expiação, outros missão.
Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca a obra da criação, de passar por todas as questões, de entender o que é criação. Deus coloca, Ele quer que você entenda como que é esse processo, como a gente está fazendo agora, como que é bonito aquilo que Deus criou. E às vezes a gente fica preso a tão coisa tão boba, tão superficial. E para executá-la é que a cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria, que cada mundo tem a sua própria matéria, com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e assim, que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então está no Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Ok? Próxima pergunta também que é importante, antes da gente entrar nessas questões. Pergunta 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne? Essa é uma coisa muito interessante daí na questão da matéria. Nossa, você já ganhou empréstimo, Deus já fez toda a trabalheira. Aí vai lá e fala assim, não, eu quero ter cabelo liso. Quero ter cabelo enrolado, quero ser loiro, quero ser moreno, quero ter olhos claros, quero ter olhos... A gente começa durante a nossa encarnação, nosso processo de vida aqui nesse plano terrestre, a gente começa a se olhar no espelho e começa a negligenciar o nosso próprio corpo já com o próprio processo de aceitação. A gente já não gosta do nosso corpo, a gente já recusa traços. E aí a gente, como a Adri falou da palestra sobre preconceito, recusa às vezes até cor, tonalidade, estrutura, é porque eu sou mais gordinha. E se a gente entrar numa parte fisiológica, a gente pode até dizer, como eu já falei em alguns momentos aqui, o corpo, ele tem fisiologicamente, ele tem definições, ele tem estruturas propriamente, características próprias. Cada corpo ele é moldado de um jeito. Se você já tem características genéticas para ser de uma forma, não adianta você querer ser de outra. Você apenas está comprando uma circunstância da qual não te pertence. Mas lembra do primeiro slide? Nós não estamos aqui para ver o corpo, nós estamos aqui para ver a alma, para fazer uma outra coisa. Mas a gente ainda está preso nessa questão e se preocupando que se nós estamos com o cabelo assim, cabelo assado, com assim, assado, vamos ver a moda, como a moda toca, e não estamos preocupados com aquilo. Lembra que era da pergunta? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para a gente melhorar a nossa moral, melhorar não para saber se a gente está na moda, se a gente está com o cabelo loiro ou moreno, se a gente está magro ou não. Mas aí isso porque eu ainda não entrei na parte de saúde, só na parte estética. E todos esses itens dá palestras assim numéricas, extensas, são itens assim que a gente pode trabalhar em muito tempo, tá? Continuando, que eu quero ser bem breve para essas coisas para a gente chegar no ponto que eu quero. Aí a complexidade corporal e a homeostase. Tá? Eu já vou entrar nesse vídeo aqui, mas o vídeo que eu vou mostrar é um vídeo sobre justamente como que é complexo, além do nascimento, como que é complexo o nosso corpo. E o que, além da complexidade, o que é homeostase? Esse é um termo científico que fala sobre equilíbrio. A gente fala no espiritismo, fala de equilíbrio, né? Moral, a gente tem que estar equilibrado, tem que estar zen. Mas homeostase é o termo que a ciência, que a fisiologia, ela dá para justamente o equilíbrio corporal. Só que o equilíbrio corporal, no corpo, na fisiologia, ele não é uma coisa linear. Ele não é linear. E olha que interessante, que na vida espiritual é a mesma coisa, você vê, ó. Homeostase é o ato de você trabalhar os altos e baixos. Vou dar um exemplo muito simples, que eu nunca esqueço da homeostase em relação ao coração. Todos vocês estão sentados aí. O coração, ele bate em média, dependendo da capacidade da pessoa, entre 65 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Mas o coração está lá, assim, ele vai lá. 71, 72, 73, 74, 80, 89, 90, 91. Aí o cérebro fala assim, opa, tá subindo. Aí ele manda noradrenalina para baixar o sistema hormonal, para ele baixar os batimentos. Aí ele vai lá, 90, 89, 85, 80, 79, tal, 70, 65, tá baixando demais. Manda adrenalina, sobe de novo. 69, 70, 75, 80, 85. Noradrenalina de novo, baixa, ele fica o tempo todo fazendo assim. O dia inteiro, para todos os efeitos hormonais, para todas as circunstâncias fisiológicas do seu corpo, o tempo todo assim. O corpo ele não é estável. Não é porque você fala assim, meu coração bate 70 batimentos por minuto. Não é porque ele bate 70 por minuto. É que seu sistema cerebral está o tempo todo lutando para manter o equilíbrio. Antes, sobe, manda esse estímulo para descer. Desce, manda estímulo para subir. E na nossa vida espiritual não é assim? Não temos momentos que nós estamos assim, bem com a gente mesmo, vai, sobe. Aí tem alguma coisa, baixa. Sobe, baixa. E fica o tempo todo assim. Mas isso qual que é a relação entre o corpo e a alma? A gente precisa encontrar equilíbrio. A gente precisa entrar na noção. E no nosso mundo espiritual, esse equilíbrio está muito relacionado com, tal qual o corpo humano, com a capacidade física ou a capacidade moral ou espiritual que nós empregamos sobre as circunstâncias. Como que a gente
consegue se manter linear? Igual vocês estão linear porque vocês estão sentados, mantendo um padrão de comportamento, onde que vocês determinam o corpo de vocês, assim como no mundo espiritual, vocês determinam o padrão de comportamento de vocês. Então, se hoje eu vou pro exercício, o meu padrão de físico, fisiológico, ele é 1. Então, se no meu mundo espiritual, você só vai ter baixa vibração se você determinar para o seu corpo, na sua predisposição, a estar em tal condição. Você determina as ferramentas que você vai trabalhar. E o corpo é assim também. Olha que bacana. Tudo bem até aí? Tá claro? Sim. Então, a gente tem que buscar essa homeostase. E quando a gente não está fora dessa homeostase, desse equilíbrio, o que acontece? Doença. Toda vez que a gente sai da homeostase, doença. A doença nada mais é do que quando você sai do processo justamente desse equilíbrio. Se você permite que esse equilíbrio é quebrado, doença. Então, como que é feito esse equilíbrio? Por exemplo, imunidade. A imunidade nós temos tanto agora, tá o tempo todo luta. Dentro de você luta, mata micro-organismo, mata bactéria, mata isso, mata aquilo. Passei a mão na parede, coloquei a mão na boca, entra milhões de bactérias, aí manda lá glóbulos brancos, manda anticorpos, vai lá, de novo, controla, baixa. Aí, se a gente não está bem espiritualmente, se a gente não está bem psicologicamente, a gente entra em outro aspecto corporal, que é o aspecto mental, se a gente não está equilibrado dentro desse processo, nós não damos substâncias para o corpo, para aquele combate. E aí a gente entra naquela questão muito delicada, que é o motivo que me levou a vir daqui falar para vocês um pouquinho. Que eu vou falar mais um pouquinho sobre a gente não come direito. A gente não dorme direito. A gente não faz nada direito. E eu digo isso por mim, que eu também não faço. Então, aí a gente coloca o corpo, expõe o corpo, assim como a condições na qual ele não consegue processar. Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre psicografia, e estava falando que a psicografia ela começa, não é na hora que o médium ele senta e vai escrever. Ele já começa bem antes. 2 horas antes o cérebro já está sendo preparado, a medula espinhal já está sendo preparada, as conexões já estão sendo estabelecidas, já está sendo feito todo o trabalho ali de preparação. Mas espera aí, você não está com saúde mental adequada, você não está dando alimentação adequada para o seu cérebro, você não tem condições, ferramentas que foi emprestada para exercer essa comunicação espiritual, não está legal. Mas peraí, não, bonito, né? Tô vindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja, leio o dia inteiro, rezo o dia inteiro, no caso assim, quando é católico, o terço o dia inteiro, quando é espírita, aí vou ver palestra, vou ver não sei o que, livro e tal, não sei o que mais. Peraí, tô comendo errado, tô dormindo mal, tô fazendo as coisas tudo ao contrário, e na hora que quer fazer a comunicação, usar a ferramenta corpo, que é o estabelecimento da exerção da comunicação do mundo espiritual para esse mundo, não funciona. Aí a gente, droga, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Não vai, não funciona. Por que não funciona? Óbvio que não funciona. Deus te programou, fez todo o processo genético para uma finalidade. E você não está usando a finalidade. Nós não estamos usando a finalidade do corpo. E aí, olha a complexidade. O fantástico corpo humano. Adoro o corpo humano. A exposição é uma verdadeira viagem por dentro do corpo humano. Em cada galeria é possível desvendar como funciona cada parte do nosso organismo. O sistema esquelético, o nervoso, o digestório. O mais interessante é que todas as peças são compostas por órgãos reais. É um acervo que consiste em 13 corpos inteiros, 153 órgãos de pessoas chinesas de origem oriental e que se doaram para a ciência. Já parou para pensar na quantidade de sangue que corre pelas suas veias? Aqui tem uma amostra disso. Quem criou isso daí? No centro do sistema, o coração bombeia aproximadamente tudo para fazer a expressão 1 milhão de barris de sangue sangue durante uma vida média. O processo de preparação da peça é minucioso. Eles passaram por um processo que se chama plastinação, que é um processo de conservação de corpos que consiste na desidratação das peças. Para preservar os vasos, veias e artérias, eles, primeiramente, todas as veias e artérias do nosso corpo eles são esvaziados. A peça ela recebe um corte na jugular e depois então ele é preenchido com todo o polímero colorido, que é um líquido parecido com plástico. Por isso a técnica se chama plastinação. Esse polímero colorido ele vai haver a secagem dele. Após a secagem, a peça ela é imersa num ácido corrosivo que vai então tirar toda essa parte circundante dessas veias e vasos e vai resultar nesse trabalho maravilhoso que é a riqueza de detalhes impressionante.
Pelos corredores da exposição, você pode tirar várias dúvidas e também saber de algumas curiosidades, como, por exemplo, o maior órgão do corpo humano. Você sabe qual é? Acertou quem disse, a pele. Pois é, ela pode chegar a medir até 2 metros quadrados no adulto e pesar de 3 a 4 quilos. Outra curiosidade, sabia que o riso fortalece o sistema imunológico e que 6 meses de exercício melhoram a sua memória e capacidade de concentração, além de exaltar a fantástica máquina humana? Não estou me concentrando. Será que você está trabalhando com concentração e o corpo de forma para conscientizar para o cuidado com o corpo. Este pulmão é um exemplo de anos seguidos do uso de cigarro. Ao lado, um convite à escolha pela saúde. Nesta galeria, o espaço é dedicado à beleza do mistério da vida. É incrível pensar que esse pontinho branco é um feto de 4 semanas, já com coração capaz de bombear sangue para todo o corpo, ainda em desenvolvimento. Para conhecer mais sobre o corpo humano, só conferindo a exposição, que abre hoje as portas para o público, no Shopping Rio Mar, no bairro do Pina, no Recife. Corpo humano, gente. Corpo humano. Corpo humano. O corpo humano ele tem um processo interessante, ele é muito curioso. Eu já tive a oportunidade de, quando eu estava no Brasil estudando, de ir na sessão de anatomia, de fazer dissecação, abertura. É muito lindo, é muito bonito. Como o corpo humano ele é extremamente sincronizado. Ele já tem a própria organização seletiva dele. Ele já é altamente autodependente. É realmente uma máquina incrível. E a gente não entende. A gente nem para pensar como que a gente se funciona pro corpo. E o nosso corpo ele se expressa. Eu fiz um curso, o Léo aqui sabe. Eu aprendi a trabalhar pontos do corpo que fazem estimulação, como acupuntura e tudo mais. E tô com um problema aqui, eu aperto determinado ponto, você grita de dor. E quando você não tá com aquele problema, não sente dor nenhuma. Você não sente dor nenhuma. Como o corpo ele se expressa? Ele se expressa, ele tem formas de você trabalhar essa questão para que eu possa desenvolvê-lo de forma adequada e trabalhar com forma coerente. Mas mesmo assim, ainda é complicado. Vamos continuar. Então, seguindo, corpo humano. Então, o que é hemostasia corporal já falei. Então, agora a parte que dói no calo. Somos responsáveis por nosso corpo e prestaremos conta pelo tratamento que demos a ele, pois nos foi emprestado através do amor. Deus fez tudo isso, fez essa máquina complexa, a não só o corpo humano, mas a natureza, todas essas estruturas, e nós temos que cuidar dele. Será que nós cuidamos? Será que nós trabalhamos de forma não só apenas de eu vou comer, eu vou dormir, vou fazer isso, não, mas trabalhar ele a ponto de entender, porque como eu falei, o corpo é individual. Será que você entende ou você está seguindo com a maré e fazendo as mesmas coisas que os outros estão fazendo, mas às vezes o teu corpo funciona de outro modo? Eu, por exemplo, sou noturno. Eu não rendo de manhã. Eu posso até dormir mais cedo. Se eu durmo 8 horas da noite, 9 horas que seja, eu não rendo de manhã. Eu sou totalmente noturno. Então agora, quer me deixar acordado para eu estudar e ficar 2, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque eu já trabalhei até em empregos noturnos e diurnos, eu sei a diferença, eu rendo à noite. Mas de manhã eu não presto. Então, esse é meu corpo. Mas não, aí eu vou trabalhar num emprego normal, né? De manhã, não rendo, fico bravo, de mau humor, não rendo, não faço nada, não tenho concentração, faço as coisas tudo pela metade. E é igual acontece. Eu chego em casa todo dia, 4h30 de trabalho, eu só tomo um banho, daí na hora que vai dando 6 horas, 7 horas, eu desperto. Aí vai, eu fico. Meu corpo é assim. E então o que eu precisava fazer? Pra aceitar quem eu sou, eu teria que procurar um emprego que noturno, não diurno. Mas eu vou lá porque é o mundo, tem estruturas, ou por opção minha, ou etc e tal, estou estabelecido dessa forma. Aí entra um outro processo, que é o processo final, que eu vou revelar para vocês no final. Olha que beleza. Cenas para o segundo tempo. Tá? E como nós somos responsáveis? Dessa forma. Porque, geralmente, nós vivemos assim. Umas perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É mais pura verdade. Assim que nós vivemos. Aí volto a remetê-lo no começo.
Por que nós estamos aqui? É por conta disso aqui? Ou é por outras coisas? Isso aqui, não estou dizendo que isso aqui não faça parte. Mas eu estou dizendo que às vezes a busca que você está fazendo no seu dia a dia, a preocupação na hora que você coloca a cabeça no travesseiro, não é se você está bem com você mesmo. Não é se você está feliz. Não é se suas estruturas sociais, suas estruturas corporais, espirituais, mentais, etc. estão organizadas, bem estruturadas e definidas. Não tem problema de ter... Eu também não vejo problema de ter uma certa ganância, de querer ter posses. É permitido esse tipo de coisa. Mas em custa de quê? Do nosso corpo que Deus nos deu com tanto amor e carinho pra gente cuidar e a gente desenvolver e expressar. Aí chega igual eu trabalho na obra. Quantas pessoas que eu vejo na obra que já estão com 40 anos, já não conseguem, tem um problema nas costas, não conseguem fazer mais nada. Aí não consegue dar atenção para a esposa, não consegue dar atenção para eles mesmos, já a máquina não funciona mais. De que serviu? De que adiantou? Nada. Foi tudo em vão. E aí eu não consigo nem trabalhar nem o corpo, nem a alma, nem o espírito. Tá? E aí nós começamos com o maior problema e as maiores consequências que nos remetem ao mundo espiritual, que isso, se a gente for pensar carnalmente, racionalmente, não deixa de estar errado. Suicídio. Que nome pesado. Que coisa complicada, né? Quando a gente fala desse tema, né? O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça consciente para apressar a extinção das forças vitais. Tudo o que nós estamos fazendo hoje que apressa a nossa redução vital é suicídio. Tudo. Aí a gente fala, eu não fumo, não bebo, não sei o que, mas tá dormindo direito? Tô falando isso até pra olhar pra mim. Tá dormindo direito? Tá comendo direito? Tá bebendo água o suficiente? Só coca. Só coca. Não. Só coca. Tá comendo adequadamente? Fast food. Não estou. Então, no final das contas, hoje eu estou com 31 anos, mas eu vou estar eu como fisiologista, eu sei exatamente diariamente que toda vez que eu coloco alguma coisa na minha boca, eu sei exatamente as minhas consequências lá do futuro. Aí mais pra frente vai gerar uma diabetes. Aí eu falo, Deus me ajuda. Vou fazer tratamento espiritual para tirar diabetes. Ele vai olhar pra você, vai, minha filha, vai com fé. Vai lá. Vai que, ó, te dou aquela ajuda, tá? Não adianta. Aí onde gera os descrentes. Porque aí Deus não faz nada e aí bota a culpa em Deus. Mas enfim, esse é outro lado da moeda. Qualquer ato contínuo ou esporádico de irresponsabilidade para com o corpo físico, diminuindo o tempo esperado da existência, é considerado como suicídio indireto ou inconsciente. Não se enquadram neste grupo os casos em que um irmão deseja de coração salvar o semelhante sem intenção direta de acabar com sua vida. Este caso é bem diferente dos suicidas que arriscam sua vida sem necessidade. Que isso fique bem claro. Isso está no livro No Céu e Inferno. Eu não vou entrar nesses detalhes, tem um detalhezinho assim no meio que é um pouquinho mais delicado, mas eu quero só pegar assim a parte como um todo, que é justamente que qualquer coisa que eu possa ser contínuo ou esporádica. Não, esse mês eu vou só ficar no sorvete. Esse mês eu não vou dormir direito. Esse mês. Você vai ser responsável. Eu tenho uma balança, pra quem não sabe, eu tenho uma balança chamada bioimpedância, que ela verifica a idade biológica do corpo. Aí vai lá, a pessoa com 30 anos está com 50. Aí eu explico pra pessoa, ela está com 50 hoje. Ela pode voltar? Pode. Mas o dano que ela adquiriu por estar com 50 anos, ela não recupera mais. Assim como o sono. Se você não dormiu, não é porque você dormiu o dia inteiro que você vai recuperar o sono perdido. Não recupera mais. Todos os danos que você já causou hoje, na sua infância, na sua estrutura de vida, não retorna mais. Você não recupera. Você vai ser um idoso dependente. Eu não quero ser uma pessoa que tenha que depender de outro sistema de saúde, ou de uma segunda pessoa, ou de uma terceira. Se chegar naquela condição, me mate, por favor, porque eu não quero essa condição. Mas o que está sendo feito hoje para que não colha esse tipo de condição de vida? O que está sendo feito hoje para que as condições da sua vida sejam pertinentes para que você tenha uma vida adulta e na terceira idade saudável? Nada? Estou comendo adequadamente? Não tenho tempo? Mentira. Mentira. Tempo tem. Tá pequenininho, mas eu vou ler daqui que eu enxergo melhor. É grande, eu sei, desculpa. Mas é que eu acho importante, porque quando eu li isso daqui, eu falei assim, gente, é tudo de bom. É um trecho do Nosso Lar, tá?
um trecho do Nosso Lar, onde ele fala justamente do suicídio, onde a pessoa que vai pro Vale dos Suicídios e estão lá no processo e tal, não sei o que, e tá, não me suicidei. Aí é uma conversa entre dois irmãos sobre suicídio. Aí ele fala, sorridente, o velho amigo me apresentou a companheira. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica na Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos radiante, enorme simpatia, Henrique escutou-me demoradamente, né? Colocou o estetoscópio. E sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, disse esse médico. Enquanto Clarencio, que era a pessoa que estava sendo analisada, permaneceu sereno. Senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, né? Suicídio, coisa perversa, né? Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei em incriminação. Creio que haja engano. Asseverei, milindrado. Meu regresso no mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentava vencer a morte, sofri das operações graves devido à inclusão intestinal, e ele dizendo, né, todo o problema que fez ele desencarnar. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radiava-se em causas profundas. Talvez um amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas neste mundo. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos no seu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves. Se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exagerado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que a ouviam. Nunca imaginou que a cólera, ele está nervoso, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito ao seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com um terrível menosprezo das dádivas sagradas? Singular desapontamento invadiram meu coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. Continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído a custo de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente, sem importância. Devorou-se a sífilis, energias essenciais, como vê, o suicídio incontestável. Dá pra chorar já? Então eu digo para vocês nesse instante, meus caros irmãos, será que realmente vimos aqui no centro, na igreja, será que realmente a gente está entendendo que nós somos uma harmonia? Deus criou o mundo espiritual, o mundo físico, ambos têm que ser levados em consideração. Ambos têm que ter boas vibrações. A vibração do corpo... Peraí, já vi vocês até falando aqui sobre a água, né? A impressão espiritual da água. Mas a água é matéria, físico. E se o físico é tão afetado assim, aonde que nós estamos colocando a nossa vibração física? Aonde nós estamos na hora de comer o tal do McDonald's, que eu amo particularmente, tô lembrando pela Regina, aonde nós estamos colocando o nosso corpo? Em que condições estamos expondo? Aí eu vou falar agora por experiência aqui. Não que isso seja o caso, mas vou colocar aqui que a casa tem um tratamento espiritual. Aí as pessoas vêm no tratamento espiritual, porque eu tô com dor. Porque eu tô não sei o quê. Porque não sei das contas. Porque nas contas. Aí onde entra? Você já parou para pensar que isso é consequência de algo que você já fez? De uma má alimentação que você teve? Por isso o cérebro não está funcionando direito? Talvez ele está te dando até circunstâncias até mentais, de reciclagem mental inadequadas, porque ele não tem capacidade, através das proteínas adequadas e necessárias,
para poder processar as circunstâncias mentais, para que você tenha um sono adequado. Se sabe-se bem na ciência que também um corpo doente em relação à falta de nutrientes, ele não tem condições de fazer processamentos químicos de orgânicos para que ele funcione adequadamente, para talvez facilitar o entendimento do mundo espiritual, para ter melhores conexões para essas coisas. Mas estou pedindo, Deus, me dá conexão, me conecta mais. Não dou condições físicas para ele fazer isso. A máquina que faz você se conectar com o mundo espiritual está doente. Está complicada. E eu ainda estou rezando para minha alma fazer alguma coisa. Mas a alma está lá assim, se descabelando inteira, querendo se comunicar, mas a ferramenta que ela usa, a comunicação, não está bem. Não está bem. Ficamos anos a fio tentando fazer alguma coisa, mas não surte efeito. Por quê? Porque anos a fio eu estou negligenciando o meu corpo. E aí eu falo dos meus pacientes. Meus pacientes, quando vêm, eu faço cardápio, essas coisas e tal, eu faço, dá uma semana, me liga e fala assim, eu vi a dieta tal. Vi a dieta tal. Posso? Pode. Livre-arbítrio. Teu corpo. Você escolhe. Mas jamais nós podemos dizer assim, Deus, por quê? Então, quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente vai começar a perceber que o nosso livre-arbítrio é muito mais influente na nossa vida do que Deus influenciando a nossa vida de fato. E a gente fica no raciocínio sobre até a espiritualidade de uma forma geral, nem espiritismo, é espiritualidade de uma forma geral, ficamos querendo achar as movimentações de Deus no mundo, mas Deus está se movimentando. Mas, peraí, ele precisa se movimentar, ele se movimenta. Ele já fez, ó, já te deu o corpo, já te deu a alma, já te deu as condições, a natureza está aí, está trabalhando. Faça. Faça. E fazemos? Não. Desculpas. Comodismo, preguiça, sei lá, o que for. Conhecimento e espiritualidade. Aí entramos aí nessa questão. Nós precisamos, como eu falei anteriormente, nós precisamos conhecer o corpo. Nós precisamos saber que se eu sou magra, eu sou magra, se eu sou gordinha, eu sou gordinha, se eu sou alta, eu sou alta, se eu sou baixa, eu sou baixa. Mas, nessa individualidade, nós precisamos entender como funciona a nossa fisiologia humana. Por isso que tem que ir médico. Por isso que Deus deu a ciência. Não deu ciência pra gente fazer simplesmente evoluções específicas. Deu ciência pra gente ir no médico. Quando foi a última vez que cada um aqui foi fazer um check-up? Talvez nunca. Quando foi a última vez que foram no dentista? Pode ser por mim mesmo. Estou falando isso também olhando para mim também. Quantas vezes... alguma vez vocês foram consultar quando vocês estão querendo fazer uma dieta ou fazer alguma coisa específica com relação à alimentação? Foi ver um nutricionista? Ou preferiu consultar um livro? Um livro de moda? Ou o Google? Peraí. No Google tem a sua individualidade ou tem o geral? O geral. Mas você se acha bonita individual, você quer ser egoísta. Olha só pra você ver como que loucura. Você quer ser egoísta não, porque eu sou eu. Eu sou eu. Eu tenho meu corpo, minha roupa, não sei o que. Mas não vai funcionar o outro. Mas vou lá, vou no Google, pego o que é geral, tento apropriar pra mim que é diferente. Não funciona, vou pra outra dieta. Por isso que as coisas estão assim. Então o mundo espiritual, igual ao mundo humano, ele tem muita relação com o conhecimento. Então, onde que está o conhecimento? A gente no mundo espiritual, o que a gente faz? A gente vem, estuda sobre a espiritualidade, estuda tudo, aprende, tem um comportamento. E no mundo físico? Quem que detém esse conhecimento? Você vai estudar medicina? Não. Vai estudar nutrição? Não. Vai estudar psicologia? Não. Talvez você pode pegar um conhecimento aqui ou outro ali. Não. Vai estudar artes? Não. E quem estuda isso? O nutricionista, o médico, o educador físico, o fisioterapeuta. Cara, tem as áreas afins. Mas eu prefiro por by myself, por my own mode, vou e tento por achismo. O que aquilo na vida espiritual eu estou tentando, não, eu tenho que ser racional, eu tenho que ponderar, eu tenho que analisar se aquilo. No mundo físico, oba! Dieta da lua! Oba! Exercício de agachamento que faz o bumbum erguer. Com perdão do modo de falar, mas é assim que as pessoas fazem. E pegam o que é geral. Pegam que fulano de tal, que nem sei quem é, falou. Não estudo, não verifico, não analiso, simplesmente aproprio, faço. Ah, não deu certo, deu, não deu, beleza, ok, acabou. E eu estou negligenciando o corpo, estou desprendendo tempo, perdendo tempo fazendo essas tentativas, brincar tentativa e erro. Então, sugestão, eu digo sugestão. Decidir fazer dieta, vai no nutricionista. Decidir fazer alguma coisa estética, algum procedimento estético, vai no esteticista. Quer fazer alguma coisa específica? Vai no profissional específico. Deus justamente deu conhecimento, assim como vocês, cada um na sua área. Vou pegar a Adriana como exemplo, faz doces. Eu sou péssimo para fazer doce, para virar um confeiteiro. A Adriana tá aí, faz uma ótima confeiteira. Eu vou procurar uma outra pessoa, vou procurar a Adriana.
faz o processo, ela entende, ela detém o conhecimento para isso. Mas a gente prefere ficar naquilo que é mais fácil, mais acessível. Por isso que na minha área, que é a educação física, está se extinguindo. Porque as pessoas, cada dia que passam, elas estão fazendo mais isso por elas mesmas. Porque elas acham que sabem. E não entendem que elas são individuais, que são coisas específicas que Deus me fez únicos. E ainda a gente acha que a gente é o todo. É o geral, e fazemos o que é geral, o que é... Vamos pra galera. Começa por aí. Não devemos culpar Deus por nossas más tendências, aceitar nossas escolhas e sermos responsáveis por elas. Bom, meu problema, adoro beber coca. Mas, Gosto. Mas você não tá entendendo. é McDonald's. Você não tá entendendo. É coca. É coca McDonald's? É coca. É coca. É coca. Nossa. Como eu falei, eu conheço meu corpo. Sei quem eu sou. Conheço... lembra da história do mundo espiritual? Eu serei mais cobrado por quanto mais eu conhecer. Eu sou fisiologista e eu sei exatamente na hora que eu viro a lata de Coca-Cola na minha boca, eu sei exatamente o que está acontecendo no meu corpo. Eu sei exatamente os fenômenos hormonais, químicos que estão acontecendo. E sei exatamente que está destruindo cada lata de Coca está destruindo 0,01 milimol de células beta do meu sistema renal, do meu pâncreas, e que vai gerar a tendência de gerar diabetes. Eu sei, cada lata de coca eu sei que está gerando essa destruição. Cada lata de coca. Eu sei que está acontecendo. Mas eu estou negligenciando e estou aceitando essa condição. Então eu vou ser cobrado pelas minhas más tendências. Eu vou ser cobrado por isso. E aí, a gente pode até regar o olho. Peraí, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Para. E aí eu vou contar um exemplo que aconteceu esses tempos atrás, que o meu pai ficou bravo comigo quando eu comentei isso com ele. Pode até parecer para vocês um pouco de falta de caridade da minha parte, mas eu fui bem maldoso mesmo. Tem uma vizinha que mora em cima de casa lá, que ela vira e mexe, ela passa lá em casa com dor. Vira e mexe, ela vai lá e tal. Depois de um tempo que eu dei uns cortes nela, falando pra ela assim que não adianta ela vir se ela não vai fazer as coisas. Vem pedir cardápio, vem pedir exercício, mas ela não faz. E eu passei lá na balança, ela estava com desse forma aqui, ó. Olha só que beleza. Só pra vocês terem uma noção. Vem cá, o computador me ajuda. Ela estava assim. Esse é um coração saudável. Esse é um coração com 9 pontos de gordura visceral. Que ela estava com 15. Ok? Isso é só o coração. Eu não vou dizer nem os restos dos órgãos. E eu já passei na balança alguns de vocês para brincar. Tinha gente que estava bem perto disso daí. Eu não vou nem dizer quem são. Já sabe. Tava assim. Olha que bonito. Bacana, né? Amarelinho. Amarelinho, né? Gostosinho. Parece uma geminha de ovo. Que delícia. Se for churrasco, vai ser uma beleza. Né? Gosta das coisas bem gordurentas, né? Uma picanha com aquela capa de gordura. Olha, delícia, né? Delícia. Ok, tá aqui. Um coração com gordura visceral. Se eu trazer a balança aqui, brincar com vocês, quantos de nós será que não tá próximo disso daqui? Você não trouxe? Não trouxe. Ai, que bom, obrigada. Quantos de nós? Não precisa ser gordinho pra estar isso aqui. Pode ser magrinho que pode estar dessa forma também. Ok? E ela estava assim, nessa condição. E eu falei pra ela assim, olha, mostrei até a foto pra ela, você tá assim, você se cuida, que senão vai dar BO, você vai ter problema. Foi pro Brasil fazer uma cirurgia de um outro problema. E uma cirurgia séria. E como lá no Brasil, não sei aqui nos Estados Unidos, a Débora pode me ajudar nisso, ou quem saiba, não importa, eles fazem pré-cirúrgico, para verificar se a pessoa tem um índice de coagulação adequado, se a cirurgia vai estar ok. E no pré-cirúrgico identificou que ela estava com 3 artérias importantíssimas do coração entupidas. Que se ela fizesse a cirurgia, ela morreria. Então ele falou assim, antes de fazer a cirurgia nós temos que fazer os stents, temos que fazer todo o procedimento profilático a respeito dessa questão. Fizeram, voltou para casa e falou assim que ela não poderia, enquanto o coração não se adaptasse àquela condição, ela não poderia fazer aquela cirurgia, que ela deveria adequar o modo de vida. Chegou, tal, falou, e isso ela falou pro meu pai, que ela foi lá em Londrina. Meu pai falou que ela tava resignada, que ela tava chateada, que ela tava não sei o que, coitada, que a família dela tava desesperada, que ela poderia fazer até essa cirurgia, ser uma cirurgia de risco e tudo mais. Eu falei assim, bem feito. Bem feito, falei pro meu pai, credo, que não sei o que, você não é assim. Eu falei assim, não, porque eu já avisei ela. Porque eu falei assim pra ela assim, até uma forma até de desabafo,
cansei Mas de, é cansei verdade. de falar para as pessoas, isso na minha área, tanto é que eu tô justamente propenso até mudar minha área de afim para poder auxiliar as pessoas, porque as pessoas não escutam. Não escutam, eu oriento elas do que elas devem fazer. Eu já passei assim, não é nem nada, aqui do CEAR, desde quando eu comecei a fazer o processo aqui de tratamento aqui, já passou várias pessoas aqui do CEAR. E várias pessoas que eu comecei nem fizeram uma semana de tratamento, de dieta que eu prescrevi. Já acabaram decidindo mudar para outras coisas, porque é desconfortável, é complicado, é delicado. Mas na hora que eu falo de negligência do corpo, não entende. Deus não quer que faz a dieta assim também. Por isso que eu falo, eu não quero que ninguém faça dieta assim. Mas o que é mais importante, olha que risco que você está correndo, mantendo o seu corpo desse jeito. Não é porque você simplesmente, não estou falando apenas de que Deus construiu bonitinho, agora eu estou falando uma coisa mais real. Porque você pode morrer a qualquer hora. Talvez você estava programada para estar vivendo até 80 anos, mas você vai morrer com 50. Porque você deixou de assim, que era gostoso comer um iogurte, um sorvete, um McDonald's, tomar uma coca. É bom, eu sei. Mas aí você, na hora que você fala em morrer, você quer morrer com 80 anos. Você quer morrer com 90, mas o que você está fazendo para que isso ocorra? Deixa a resposta. Deixa a questão. Então eu preciso estudar minha sogra. Isso aqui é um fígado saudável. Esse é um fígado afetado pela doença autoimune. São fígados que... É o fígado quando você entra em estresse, tem muito cortisol no corpo, o fígado fica desse jeito. Ele não filtra, ele não trabalha e ele gera uma circunstância autoimune que ele degenera. E como a gente sabe, o fígado, ele tem inclusive a artéria que conecta nele, chama artéria porta. Porque é ele que recebe tudo que não presta do corpo, quem recebe é ele. Se ele não funciona, essas coisas que não prestam pro resto do corpo. Aí gera câncer, gera várias outras coisas. Tô com câncer, Deus me ajuda a tirar do câncer. Dá cascudo. Mas é onde você me mostra. O fumão, que vocês já viram, um saudável e um de fumante. Isso não precisa ser necessariamente fumante, viver na cidade também causa isso, tá? Não precisa ser fumante. Se você viver na cidade grande, viver nessas coisas, viver na poluição também causa isso, tá? Então, e para finalizar, conhecendo também a parte do conhecendo o próprio corpo, olha só que beleza. A gente tem que entender uma outra questão. Bom, já vi tudo, entendemos que todas essas tendências podem nos reduzir o tempo de vida, isso não será cobrado. Sei que nós negligenciamos os nossos comportamentos relacionados ao nosso próprio corpo, mas veja, ainda tem uma outra questão. Aí as pessoas falam que não tem tempo por conta do sistema do mundo. Às vezes, quando a gente está aqui no centro e falando sobre como o Brasil está, como as coisas estão no mundo, a gente percebe que é tudo comportamento. Porque, querendo ou não, a ordem do mundo quem determina é nós. Mas, peraí, aí eu falo, a nós aqui, e por que as coisas ainda continuam assim? Por quê? Porque a gente permite que as coisas sejam assim. A gente vai com as coisas. Então, até mesmo naquela questão que tem na Bíblia, falando que nós temos que nadar contra a maré, entra nesse processo. A Organização Mundial de Saúde, ela é americana. Quem instituiu a Organização Mundial de Saúde americana? Quem determina, que eu vou mostrar para vocês, os níveis básicos de alimentação, os níveis básicos de exercício? É americano. E aqui no americano, o sistema americano não permite esse tipo de coisa, que é produção, dinheiro, desenvolvimento. Vai. Mas quem está permitindo isso de desenvolvimento de dinheiro? A gente mesmo. A gente não, eu tenho que trabalhar. Quem disse? Quem disse que você tem que trabalhar da forma que é trabalhado? Você que determina o teu ritmo. Você, aos poucos, não dando aquele brincar de comunista, sei lá, colocando a bandeira, vou revoltar com tudo. Tem que entender que as coisas têm um sistema, que você tem que entrar no sistema, mas possam ir acontecendo e entram no seu eixo, até mesmo na questão corporal, para permitir que os trabalhos possibilitem que você se exercite, fazendo com que os trabalhos possibilitem que você come. Eu acho absurdo quando vem pessoas, senhoras, quando eu venho atender senhoras ou etc e tal, ou até uma moça que está indo limpar em casa agora, que eu falei para ela, que ela foi limpar, eu falei, vem almoçar. Não, eu tenho que limpar. Por que você tem que limpar? Vem almoçar. Hora de almoçar, vem comer. Não, eu tenho que limpar, mas por quê? As patroas normalmente não deixam, tipo assim, dá na orelha dessas patroas. Dá na orelha dessas patroas. A pessoa entra às 7 horas da manhã no serviço, vai limpando a casa, tal, não sei o que. Elas falam pra mim que elas não podem parar pra comer, que senão a patroa briga.
Aí elas têm que comer escondido, e quando eu vou fazer dieta tem que fazer coisa assim líquida, assim, rápido, que elas colocam a aguinha aqui rapidinho e bebe. Eu falei assim, gente, que vida que é essa? Só que elas se sujeitam a isso, porque se todas as pessoas, todos os empregados do médico falam assim, não, eu só limpo a casa, se eu parar tá horário, eu tenho que comer, eu tenho que almoçar, eu tenho que fazer isso, eu duvido que as pessoas, que o sistema não mudaria. Só que acontece, aquelas pessoas que são gananciosas, por isso que o autoconhecimento é muito importante, fazem isso, aceitam esse tipo de condição. E aí faz igual o Dalai Lama falou, perde a saúde, buscando dinheiro, depois, e aí? E aí, aonde que a gente vai parar? Então a gente tem que se conhecer. Mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então será que hoje estamos vivendo sábia e seriamente o presente? Ou estamos deixando as coisas para fazer depois? Estamos deixando para começar nossa alimentação, não a dieta, nossa alimentação, porque a regra, Deus não... vou falar uma coisa assim que é opinião minha, tem várias linhas. Eu não vejo problema em comer carne. Eu não vejo problema em comer verduras. Tá aí. Pra você comer. Você tem que encontrar o seu caminho, o que te faz bem, o que é adequado, o que é pra sua alma, pro seu espírito, o que é condescendente pra você. Não porque fulano ou Beltrano falou isso. Porque eu já conheci algumas pessoas que vieram até mim e falaram assim, eu tenho que ser vegetariana porque eu sou da igreja. Não. Você tem que ser vegetariano porque você acha que é adequado ser vegetariano. Porque você acredita que isso vai fazer bem pra você. Senão, come carne. Só que você tem que saber as consequências, as questões do porquê a ciência está falando sobre o consumo de carne, como que funciona. Você tem que saber. Conhecimento. É apenas isso. É apenas isso. Nada além do que isso. Então eu deixo esse recado para vocês. Para que vocês possam comer de tudo que vocês quiserem. Fazer aquilo que vocês quiserem com o corpo, explore o corpo, vai dançar, vai expressar, vai dançar, coloca uma música lá, vai dançar, não tem que ficar comportando com os outros não. Vai se exercitar, vai se alongar, vai proteger sua coluna, vai trabalhar com o seu corpo, vai expressar o seu corpo, usa as expressividades do seu corpo, pinta o cabelo se quiser, pinta o rosto se quiser, faça aquilo que o teu coração está dizendo que vai fazer, é seu. Foi emprestado para você também, Deus também não é ruim também não. Ele emprestou, vocês podem brincar nele, tá? Não é porque vocês têm que vir de um jeito, vocês têm que ficar certinho daquele jeito, né? Mas vocês podem. Então brinca com o corpo. Faz com que o corpo explore potenciais que possam gerar amor coletivo. Às vezes, eu lembro de um rapaz que vem aqui, só para terminar, que veio aqui, que ele é cheio de tatuagem. Nossa, eu vi uma coisa tão boa nele. Ele tinha tatuagem de cadeira, aquelas coisas todas assim, mas... Eu tinha uma simpatia por ele tão grande, que tipo, aquilo era só igual brinco, batom, era só adereço, não tinha na realidade, não refletia o que ele tinha na alma de fato. Então, brinquem, façam aquilo que vocês puderem, mas saibam que vocês serão cobrados. Então se hoje, que é pra finalizar, se hoje, às vezes o seu espírito não vai bem, se a sua relação espiritual não está bem, olha o seu corpo. Porque às vezes o teu corpo que não está permitindo com que o seu espírito desenvolva. E não reclame pelas condições que vocês têm no corpo de vocês, por quem vocês é. Olha a trabalheira que Deus teve para que vocês fossem como são. Olha quanta coisa que teve que ocorrer para preparar para você ser Adriana, para você ser Leonardo, para você, enfim. Olha o trabalho. E às vezes a gente olha no espelho e fala assim, eu tenho que ser igual a fulana. Não, você não tem que ser igual a ninguém, não. Você tem que ser você. Eu tenho que ser eu. Tem que ser amado do jeito que vocês são. Mas se amar, se eu sou gordinha, mas é uma gordinha por causa que minha genética é assim, mas eu não posso ter um coração daquele. Eu não posso o meu fígado ser daquele. Como que está o estado de saúde? Então vá verificar a saúde. Para que aí talvez eu tenha total certeza. Eu tenho total certeza. Se vocês cuidarem do corpo, cuidar da alma, a possibilidade de vocês... adquirirem doenças são muito menores, ou quase nulas, tá? A ponto de vocês chegarem aos seus 80, 85 anos, assim, vocês começam a dar umas falhadas assim, por conta que o corpo já está na data de validade dele, que é o normal, é o natural. Mas de vocês se sabotarem, não. Aí eu deixo a pergunta novamente. Quem de vocês, as duas últimas perguntas para você lembrar da noite, para que nós estamos aqui? Para ganhar dinheiro ou para trabalhar na questão do desenvolvimento moral e comportamental?
qual é a finalidade de cada um de vocês aqui. E segundo, não negligenciem o corpo de vocês, tá? Aceitem quem vocês são, façam o que é para ser feito, e entendam quem vocês são de fato, e vivam intensamente, tá bem? Agradeço a atenção de todos, espero que vocês possam ir para casa felizes da vida, e entendendo já para falar assim, ó, amanhã já começo, comer maçã, tomar bastante água, não vou tomar bastante água. E eu vou deixar aqui, ó, só para vocês verificarem, tá? Cadê aqui? Eu coloquei aqui só para vocês verem rapidinho. Esse aqui é a tabela da Organização Mundial de Saúde a respeito sobre os consumos diários do que é para ser comido. Se vocês quiserem, até coloco no grupo depois o link, tá? Tem em português, aí tem os cálculos que vocês podem até fazer para vocês mesmos, para saber se vocês estão comendo de forma adequada, tá? Mas eu tenho certeza, eu não preciso nem ler aqui. Vocês sabem o que está escrito aqui. Eu tenho certeza. Vocês sabem o que está escrito que nós temos que comer? É só uma fruta que nós temos. Quantas frutas nós temos que comer por dia? Mínimo 4. Mínimo 4. Aqui ele fala 5, tá? Água. É pouca ou muita água? Bastante água. O cálculo certo de água para cada 1 grama do seu corpo é 0,7 miligramas de água. Aí que totaliza, dependendo de uma pessoa da minha altura, dá 1,75 m, dá mais ou menos de 2 a 3 litros de água. Tá? É a média. Aqui ele está falando justamente sobre a questão de outras comidas e outros carboidratos. Está falando tudo aqui. E o outro link que eu também, se vocês quiserem, eu mando no grupo, que é esse aqui. Só que, infelizmente, esse em inglês eu não tenho, ele não existe em quais as recomendações de 18 a 64 anos das atividades físicas. Aí eu vou mandar lá, tá? Para evitar diabetes, síndrome metabólica e outras coisas, como que é feito tudo certinho. Então, será que a gente está fazendo pelo menos o mínimo do que está escrito aqui? Eu acho que nem o mínimo estamos fazendo, entendeu? E, eu tô com dor nas costas, por que será? Porque eu fiz mau jeito? Não, porque o teu corpo está precisando, tá bom? Obrigado pela atenção, fique com Deus. Obrigada, você.